paz, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, povo de Deus. O prelúdio que Josenberg tocou é o nosso hino Deixa o Salvador te ajudar, baseado no verso de Isaías, verso 2, Isaías 33, que diz o seguinte: ó Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Eu pedi à irmã Glória, Maria da Glória Assis, chamada Glorinha, para cantar para nós o hino de número 150 do cantor cristão. Ela fez curso de música no seminário do Norte, com especialização em regência, culto infantil e canto. Ela fica sem querer cantar, eu digo, desde que seja ungida e afinada, porque isso é essencial. Então, é bom que cante. E ela vai entoar agora esse hino. Essa dedicatória que eu vou ler agora. Ao meu Pai, tão querido, tão amado, em gratidão por ter me ensinado a seguir os passos de Jesus, por ter me levado aos cultos matutinos
4h da manhã, quando voltávamos com o coração elevado pelas visões espirituais e pelo esplendor do nascer do sol, por ter me ensinado a evangelizar, ouvindo nos cultos ao ar livre e na igreja também, por ter me edificado e admoestado nos cultos domésticos diariamente, pelos hinos tão lindos que me ensinou e que eu ouvi cantar nos coros, isso tudo juntamente com a minha amada mãe, pela ternura com que sempre nos tratou. Muito obrigada, Pai. Eu pedi ao pastor Pedro Epifânio e sua esposa Edna, que nos abençoa nos cultos, né, de oração, que juntamente com a sua família realizássemos um culto doméstico como eles têm costume de fazer. O culto doméstico sabemos que é essencialíssimo na vida de uma família cristã. Temos que nos unir diante do Senhor, em oração, em leitura da palavra, em meditação. Agora está tão difícil, mas é necessário e possível que isso aconteça, procurando a melhor forma possível. Então, eles vão agora nos mostrar o culto realizado em sua residência. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada por o Senhor ter sido bondoso conosco, o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, por teu Filho Jesus que morreu em nosso lugar. Muito obrigada, Pai, por a gente estar neste momento aqui em família, nos reunindo para aprender mais da Tua Palavra. Nos abençoa, nos dá um dia em paz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Edna, por favor, você leia aí Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. A gente pode ver que o Senhor Jesus estava falando no final do capítulo 12 sobre juízo. E os ouvintes, né, do Senhor, ali do sermão do Senhor, né, aproveitaram e colocaram a história dos galileus, né, que foram sacrificados juntamente com os sacrifícios que eles estavam oferecendo. Essa história está no livro de Atos, o livro de Atos, capítulo 5. Judas liderou, não o discípulo, mas Judas, um outro cidadão, Galileu, liderou uma rebelião e ele foi morto. E os companheiros dele, os seguidores, acharam que Pilatos tinha esquecido. E aí foram a Jerusalém participar da festa e foram oferecer sacrifícios. Aí Pilatos, né, tinha uma rede de informação e acabou matando a todos esses que estavam lá a oferecer sacrifício. Aí eu gostaria de perguntar por que na mentalidade do judeu ficava essa coisa de
que quando a pessoa sofria um acidente, alguma coisa assim, era ligação com pecado extremado. Por que disso? Alguém poderia responder? Porque tinha um histórico já, né? Tinha a jurisprudência do povo. Ver que quando, tipo, Deus tinha misericórdia, 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 paciência, longanimidade, mas chegava uma medida de iniquidade que quando atingia aquela medida, aí Deus exterminava. Tipo, teve o dilúvio, que Deus foi aguentando aquele pessoal que era a perversidade. Aí Deus primeiro falou, não, vou reduzir o tempo de vida, tal. Sempre tendo misericórdia. Noé levou não sei quantos anos lá construindo a arca e pregando. Mas aí depois veio o dilúvio e levou todo mundo. Teria mais algum outro fato assim que ficava na memória do povo judeu? Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu lá? Muito pecado também, né? E Deus mandou até os anjos lá para ver, digamos assim, para ver. E aí o povo já queria arrepiar os anjos. E aí... Teve mais algo que ajudou a formar isso esse inconsciente aí, coletivo aí? Aí depois, quando o pessoal de Israel ficou tipo 400 anos no Egito, até o próprio Egito foi julgado também, né? Pela opressão, e depois dos 400 anos foi quando eles foram para a Terra Prometida, o povo de Israel. Deus também usou o povo de Israel para executar o juízo, né, sobre aqueles povos cananeus. E também ele falava, a medida da iniquidade dos cananeus ainda não está cheia. Mas aí quando encheu, a paciência de Deus tem limite, né? E poupou a família de Raabe. E o Reino do Norte também foi um exemplo que ficou gravado na mente quando os assírios invadiram. Também teve o Reino do Sul que ficou em cativeiro. Mas pelo menos o Reino do Sul sobreviveu, né? O povo voltou. O Reino do Norte não sobreviveu. Claro. Deus é fiel à promessa que ele fez aos patriarcas. Então é isso. Haja vista que todos pecaram, como diz Romanos 3, todos somos pecadores. O que é que o Senhor Jesus ressalta? A urgente necessidade de um arrependimento genuíno. Pois, como nós vimos aí no elenco de exemplos, o julgamento de Deus é inevitável. Então, é isso. Finalizar o culto com o cântico da música Tem Fé em Deus. Tem fé em Deus quando o caminho é triste, pois tua vida ele vê lá dos céus. Não desampara seus filhos pequenos. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. Tem fé em Deus que está nos céus. Tem fé em Deus, pois guarda os filhos seus. Não falhará, mas vencerá. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. Tem fé em Deus em tua dor ou tristezas, pois tua mágoa e pesar sentirá. Os teus pecados coloca sobre ele, que os levará, que os levará. Tem fé em Deus que está nos céus. Tem fé em Deus, pois guarda os filhos seus. Não falhará, mas vencerá. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. Tem fé em Deus, mesmo que tudo
fé em Deus, pois cuida dos seus. Não falhará, mesmo que finde os reinos, e guia e reina lá dos céus. Tem fé em Deus, que está nos céus. Tem fé em Deus, pois guarda os filhos seus. Não falhará, mas vencerá. Tem fé em Deus, tem fé em Deus. Então nós vimos, né, toda a história do capítulo 13 de Lucas, o que passava na mente dos israelitas, e nós estamos passando por uma grande dificuldade, né, um momento de grande aflição do mundo. Então, o que nós gostaríamos de reforçar é a necessidade premente de arrependimento e de depositar todas as fichas no Senhor Jesus, né? A fé que nós acabamos de cantar. Que Deus nos abençoe. Eu pedi também a Léa, a irmã Léa, que com a sua família fizesse o culto doméstico e apresentasse a Maria Vitória, sobrinha do seu esposo, que está sendo adotada pela família. Esse presente que ela recebeu, estão muito felizes. E nós sabemos que 30 mil crianças são acolhidas no Brasil. E tem 5 mil esperando adoção e cada dia chega mais. Os milhões de evangélicos podem minorar ou resolver esse problema. Então vamos ver, ouvir e ver essa bênção agora. Boa tarde, irmãs. Vamos orar, vamos ler o versículo. Agradecendo a Deus pela nossa família, por este culto de família, para que Deus continue abençoando e salvando as famílias do nosso Brasil, as nossas famílias. Esse é meu esposo, Marcos, e os meus filhos, Marcos Vinícius, Pedro Nemias e a Mariazinha, Maria Vitória. Amém. Amém. Boa tarde, irmãs, irmãos, paz para todos. O versículo que eu deixarei para os irmãos nessa tarde é Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 31. Paulo respondendo aos carcereiros ali da prisão. Os carcereiros perguntam a Paulo o que tem que ser feito para ser salvo. E Paulo diz no versículo 31, respondendo a eles, diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não só falou da salvação deles, como também da salvação da família, a sua casa, a sua família. Então eu agradeço a Deus pela salvação das nossas famílias, agradecer a Deus também pela salvação da família dos irmãos que estão nos ouvindo nessa tarde, e vamos fazer uma oração pelas famílias que estejam passando por alguma dificuldade neste momento, pedindo a Deus que guarde e que livre de todo mal. Deus querido, Deus maravilhoso, nessa tarde, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada família, Senhor Deus, aqui representada, por cada família, Deus, que está, meu Deus, ouvindo para esta oração, que o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar guardando, livrando, meu Pai, de todo mal. Pai, te peço, Pai, nesta tarde, pelas famílias, meu Deus, que estejam passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa estar visitando, meu Deus. Pai, suprindo as necessidades. Pai querido, maravilhoso, queremos te agradecer, meu Deus. Eu quero te agradecer pela minha família, pela vida, meu Deus, de Maria, pela vida dos meus filhos, pela vida, meu Deus, de cada família, Pai, da Igreja Batista Sião, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, derramando da tua graça, Senhor. É que nós oramos nessa tarde e te agradecemos, Senhor, desde já. Amém. Ela tem apenas 1 mês de vida e agradeço a cada irmã que tem contribuído para as fraldinhas da minha bebê. Deus abençoe, irmãs. Muito obrigada de coração. Que Deus retribua a cada um de vocês. Quero deixar aqui Josué 24:15, que diz assim: porém, se vos parece mal a vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos servir ao Senhor com nosso louvor.
Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre assim está. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu
Deus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, pela tua graça, Senhor, que está sobre nós, pela tua bondade. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Continua derramando a tua graça, meu Deus, o teu amor sobre todas as famílias do nosso Brasil, sobre todas as famílias, Senhor, da Igreja Sião, sobre todas as famílias, Senhor, deste grupo MCM. Derrama a tua paz, derrama a tua graça, transforma os corações, salva, meu Deus, e liberta para a honra, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Salva as nossas famílias, salva o nosso Brasil, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmã. Crianças sem escola e pais sem condições de dar a elas uma educação formal são realidades que nunca deveriam andar de mãos dadas. Era isso que acontecia em Jardim Olinda, uma comunidade simples na periferia de São Paulo. Sem recursos, sem escola e sem uma estrutura familiar saudável, o futuro daquelas crianças estava comprometido. Observar essa realidade foi tudo que Deus precisou para fazer brotar no coração do casal Stuart e Georgina Christine, missionários ingleses, o sonho de um projeto que beneficiasse a centenas de crianças de Jardim Olinda. Um sonho começa a ser realidade quando mais pessoas o compartilham. Foi assim que, em agosto de 1992, em parceria com a Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem, os missionários iniciaram uma pequena sala para 12 crianças, um trabalho de preparação pré-escolar. Nascia o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Com o apoio da Associação Batista Britânica e da Associação Brasileira de Apoio ao Homem, o pequeno projeto se transformou num programa, ganhou o Brasil, atravessou continentes e hoje está chegando aos confins da Terra. São mais de 300 unidades espalhadas pela África e América Latina, mais de 10 mil crianças atendidas e mais de 4 mil famílias evangelizadas. Da favela urbana ao interior, da vila rural ao sertão, das florestas tropicais africanas aos povoados montanhosos andinos, o PEP é um programa de educação e missões que oferece à criança preparo para ingresso no ensino fundamental com autoconfiança e qualidade. Integra os valores da Palavra de Deus aos conteúdos curriculares e favorece o crescimento intelectual, emocional e espiritual da criança. Para a igreja local, é uma ferramenta de expressão da fé e do amor de Deus através de palavras e de ações. Os educadores são treinados por coordenadores nas áreas pedagógica e bíblica e para atuarem no programa de visitação às famílias, orientando na reconstrução dos lares e abrindo portas para que conheçam Jesus. Em 2001, a missionária e pedagoga Terezinha Candeeiro implantou o primeiro PEP internacional em Moçambique. Reconhecido por entidades governamentais, o PEP é a esperança da criança que não tem acesso ao jardim de infância, se tornar um cidadão e uma pessoa salva por Jesus. Quando os pais veem as crianças que estão crescendo, se desenvolvendo, eles também se sentem desafiados para aprenderem melhor, para se desenvolverem até mesmo nos estudos, e assim a família vai tendo uma orientação cristã. Então as mães podem ter a oportunidade de serem alfabetizadas, os pais de terem uma melhor orientação para a organização das suas famílias. Essas pessoas passam por um processo de transformação ao aceitarem a Jesus. Então o PEP favorece um desenvolvimento comunitário também. O PEP atende crianças pobres que vivem em situação de risco, uma realidade que se repete em vários países do mundo. Muitas delas são vítimas de violência doméstica, às vezes violência sexual, crianças que passaram por situações de catástrofe, crianças abandonadas,
crianças que muitas vezes estão sem esperança, né? E sem perspectiva de um futuro melhor. Quando elas começam a ouvir de Jesus, aquele que as ama, que as cuida, e ver isso em ação através dos educadores que cuidam delas, elas passam por uma transformação, elas começam a ter esperanças de um futuro melhor. Muitas são as famílias que aprendem a orar com as famílias das crianças do PEP. De segunda a sexta, durante um período do dia, os professores preparam crianças de 4 a 6 anos para a alfabetização. Preparam para a vida, através da oração, do sustento financeiro e do trabalho voluntário do povo de Deus. O PEP se transformou numa poderosa ferramenta, levando crianças a Jesus. Vidas salvas da fome, da miséria, do abandono, da AIDS, da morte. O PEP leva esperança ao coração da criança, de sua família e da comunidade. Envolva-se com o PEP e deixe Deus usar sua vida para fazer diferença na história de crianças pobres e esquecidas ao redor do mundo. Agora ouviremos a mensagem que vai ser trazida do meu sobrinho, mais uma vez, Lucas Moura, filho do pastor Pedro Moura, que no final vai trazer a bênção apostólica, e da minha irmã Dulce Edri. Depois da mensagem, ouviremos o coro do centenário da Igreja Batista Independente do Garcia. Veremos no coro tanto regente como pianistas, a grande maioria da família, e estamos querendo enfatizar a ancestralidade da fé. Eu e minha casa servimos ao Senhor e profetizamos também. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós temos o nosso pastor Valdo, querido e amado, é de uma família ministerial. Nós temos muitos outros, poderíamos dar exemplo. E essa construção, essa bênção continuada, está centralizada no ensino da palavra, da oração, do culto doméstico, também na igreja instituída por Jesus. Então, ouviremos agora a mensagem. Olá, meus amigos da Igreja de Sião, é um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram para compartilhar a palavra hoje nesse serviço ao nosso Senhor. Esse mês nós estamos considerando como o mês da família. Então a minha tia Gleide, que é um membro entre vocês, me pediu que eu falasse sobre o culto doméstico. Então a gente vai passar um tempinho hoje considerando o que é o culto doméstico, o que a Bíblia tem a dizer sobre o culto doméstico e como praticar o culto doméstico. A minha oração para vocês é que esse estudo seja edificante e que todos nós possamos praticar essa grande disciplina espiritual de importância para a nossa vida como igreja hoje, mas também para o futuro da igreja, para as futuras gerações da igreja. Antes da gente começar o nosso estudo, vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos fale através da Tua Palavra e através do Teu Espírito hoje, Senhor. E que através desse estudo muitas famílias sejam edificadas e que a igreja seja fortalecida.
Senhor, que através da prática do culto doméstico, Senhor, muitas vidas sejam salvas. Senhor, eu te peço especialmente agora pela vida dos filhos das pessoas que estão assistindo esse serviço. Que cada um dos nossos filhos seja salvo. Para a glória do seu nome e para a nossa alegria. Nós te pedimos isso no nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, a responsabilidade principal da formação espiritual das crianças pertence aos pais. A igreja exerce sim uma função essencial, mas a sua função é de suporte. As crianças são, pela sua própria natureza, adoradoras. Todas as crianças adoram. Elas podem adorar ao Deus verdadeiro ou elas podem adorar também a deuses falsos. Adoração a si mesmo. Adorar a aceitação dos amigos, prazeres do mundo, o sucesso na vida. Aos pais pertence a responsabilidade de expor os seus filhos à grande imagem da glória de Deus, para que os seus filhos possam adorar a esse Deus, em vez de adorar a ídolos. Os pais, juntos com a igreja local, devem priorizar o ensinamento do Evangelho. O Evangelho é a mensagem que Deus está, nesse momento, se reconciliando com pecadores através da morte, do enterro e da ressurreição do seu Filho para o perdão dos pecados de todos aqueles que nele creem. E uma das principais ferramentas que os pais podem utilizar para ensinar o Evangelho aos seus filhos é o culto doméstico. Um teólogo americano chamado William Bockenstein define o culto doméstico assim: o culto doméstico é o uso regular da palavra, das canções e da oração por uma família, guiado pela cabeça do lar, ou seja, pelo pai. O propósito do culto doméstico é demonstrar e instruir a próxima geração a desenvolver uma devoção bíblica a Deus. O teólogo norte-americano Jonathan Edwards disse isso: toda família cristã deve ser como uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e governada pelas suas leis. A educação e a ordem doméstica são um dos principais canais para a graça de Deus. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema tão importante? Nós não vemos exatamente o culto doméstico sendo praticado na Bíblia, mas nós vemos o estabelecimento da família onde a educação cristã deve ser priorizada. Em Gênesis 18, versículo 19, Deus fala sobre Abraão: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Quer dizer, Deus disse que a promessa de Abraão viria através dessa passagem generacional, né, da fé. A fé de Abraão aos seus filhos e assim a todos os seus descendentes. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, Deus diz isso através do seu servo Moisés: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Agora olha só, olha o que Moisés diz às famílias de Israel. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos,
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Depois de Moisés, vem Josué, que conquista a terra prometida, e no final, quando o povo de Israel está experimentando paz na terra prometida, ele diz assim, Josué 24:15, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A decisão de Josué é a decisão para toda a sua família. Como líder da sua família, ele está determinado a levar a sua família para servir ao Senhor. Salmo 78, versículos 1 ao 4, diz assim, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas, e as maravilhas que fez. Quer dizer, o Salmo 74 está dizendo que nós não devemos ocultar das próximas gerações a grandeza do nosso Senhor. É a responsabilidade da geração atual, da geração cristã desse momento, de perpetuar até a volta do nosso Senhor a proclamação das obras e da graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo dizendo a Timóteo, diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, a responsabilidade da família na educação cristã. E essa responsabilidade que foi tomada pela mãe e pela avó de Timóteo o levou a conhecer a Deus, as Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Meus amigos, meus irmãos, se você quer, se você deseja que os seus filhos venham a conhecer a Deus através de Jesus Cristo, vocês devem entender que a responsabilidade maior, principal, está sobre vocês mesmos. A educação religiosa pertence primeiramente ao lar. E o objetivo do lar é que através do compartilhar o evangelho, que essas crianças venham então a pertencer de uma maneira regenerada à igreja também. Todos esses mandamentos que nós lemos aqui, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é guiado à família, é guiado aos pais. Então nós vemos como a responsabilidade principal da educação religiosa de uma criança, que é a responsabilidade dos pais em companheirismo com a igreja. Então, em uns poucos minutos, vamos considerar como deve ser praticado o culto doméstico, a principal avenida, caminho, canal, para a gente compartilhar o evangelho com as nossas crianças. É importante eu dizer, antes da gente considerar o culto doméstico, que o culto doméstico é uma maneira formal, não é? Mas a gente viu que naquela passagem deuteronômica a gente deve sempre, a todo momento, compartilhar a grandeza de Deus e a pessoa e o trabalho de Deus
com as nossas crianças. Mas a gente vai considerar aqui agora uma maneira mais formalizada, uma maneira mais formal de compartilhar essa mensagem do Evangelho com as crianças. Então, eu vou propor que no culto doméstico nós devemos fazer 3 coisas. Nós devemos ler a palavra, nós devemos cantar e nós devemos orar. Então, nós devemos ler uma porção da palavra, porque a palavra de Deus é o que vai instruir os nossos filhos no conhecimento e na sabedoria de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se é a palavra que salva, a fé na palavra que salva, então no centro dos nossos cultos domésticos, nós devemos botar a palavra. Tome em consideração a capacidade de concentração do seu filho. Então, um culto doméstico não deve ser muito longo. Ele deve ser curto e consistente. Mas também não subestime o potencial que os seus filhos têm para entender as verdades profundas da palavra de Deus. Quando você lê uma porção da palavra, explique o que você leu. Converse, pergunte. Considere a leitura contínua por livros e capítulos da Bíblia. Nós recentemente, na minha casa, terminamos de ler o livro de 1 João e agora nós começamos a leitura contínua dos Salmos. Estamos no Salmo 18. E todos os dias a gente lê um salmo inteiro ou 10, 12 versículos de um salmo. E a nossa oração é que essa palavra que o meu filho está escutando crie raízes no seu coração. Mas também nós devemos cantar canções. Escolha canções que sejam ricas no conteúdo do Evangelho. Que o Evangelho seja pregado através das canções. Impressione no coração dos seus filhos a importância que o louvor ao Senhor tem. Eu também aconselho que você faça um pequeno inário para a sua própria casa, com hinos, salmos, canções espirituais, que talvez a sua própria igreja cante. Uma coisa que eu observo é que as músicas que nós cantamos no nosso culto doméstico são músicas que o meu filho gosta de escutar na igreja. Ele identifica as duas atividades como atividades compatíveis. Então, é mais interessante para ele o culto, quando ele está entendendo o que está acontecendo e quando ele conhece as canções que nós cantamos. Mas também eu digo que nós devemos orar, não somente ler a palavra, não somente cantar, mas também devemos orar. Nós devemos orar com as nossas famílias. Devemos modelar uma oração bíblica. O que quer dizer isso? Uma oração humilde, mas ao mesmo tempo confiante. Humildade, sabendo que nós somos pecadores, que nos estamos aproximando do trono do Deus completamente santo. Mas também que nós somos santos através do sangue de Jesus. Então a nossa oração deve ser humilde, mas confiante. Também eu aconselho que vocês orem como adultos, não orem com voz de criança, ore como você oraria normalmente, mas usando uma linguagem acessível, que a criança entenda. Orem por situações relevantes para a vida da sua criança. Pense, talvez um amiguinho que está doente, ou talvez uma pessoa que vocês conhecem, que vocês estão orando pela salvação dessa pessoa. E sempre ore pela salvação dos seus filhos. Deus escuta essa oração. E Deus responde às orações. Então, cada noite eu oro, Senhor, salva o meu filho. Senhor, que as verdades que o meu filho está lendo e cantando se transformem em verdades no coração dele.
Meus irmãos, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a próxima geração, que os nossos filhos venham a conhecer o nosso Deus. Que eles possam dizer: o Deus dos meus pais é também o meu Deus. Essa é a minha oração para a sua família. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Então, vamos orar agora e vamos pedir que o Senhor nos ajude a praticar o culto doméstico e que através desse culto doméstico, muitos da próxima geração possam vir a conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra que nos instrui, que nos ajuda, Senhor, a entender o que nós devemos fazer. Nós entendemos que a nossa responsabilidade, Senhor, é de instruir os nossos filhos no caminho da verdade, no caminho de Cristo. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a praticar de uma maneira frequente o culto doméstico, onde cada casa seja uma pequena representação de uma igreja. Senhor, e eu te peço que através desses cultos, os nossos filhos sejam salvos, que eles aprendam a adorar o Senhor e que eles possam então ingressar na sua igreja, na sua amada igreja, a igreja pela qual Jesus entregou a sua vida. Pai, nós sabemos que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então nós te pedimos isso, confiados nas tuas promessas e no sacrifício do seu Filho amado Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade e que Deus os abençoe. Os
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.